pra gente então o que é o vitimismo. Sim. O vitimismo está ligado assim, a grama do outro está sempre verdinha e a minha nunca fica verdinha, né? Eu não tenho sucesso na vida porque o meu pai não deixou uma herança boa para mim. Eu fui para a faculdade, mas eu acabei não terminando o curso porque o professor de matemática era muito chato. Me perseguia. Me perseguia, né? Então são desculpas que a gente dá para a gente mesmo, né? Para que a gente não realize aquilo que a gente precisa realizar. E que sempre vai ser difícil. Não tem facilidade. Sucesso em nada que a gente fala é sucesso no trabalho, sucesso com a família, sucesso com o nosso corpo, com o nosso bem-estar. Não existe esse sucesso sem muito trabalho, dedicação, disciplina. E é muito mais fácil a gente botar a culpa em outra pessoa ou em outra coisa do que de verdade a gente enfrentar o problema que a gente precisa enfrentar. Isso é vitimismo. E como você muito bem falou, na maioria das vezes a gente nem percebe que está sendo vítima dessa forma. Exato. E assim, é uma situação que deixa a gente mais parado do que se a gente tentasse de novo, né? Isso. Óbvio que tem situações que sim, eu me esforcei, eu fiz tudo direitinho, mas se eu ficar repetindo para mim mesmo, né? Aquelas frases de poxa, nada dá certo comigo, poxa, eu fiz tudo certinho e não tive a resposta. É um momento importante para a gente falar para quem nos ouve, né? Que a gente encontra muito dessa situação aqui dentro do nosso atendimento. Certo. E nosso papel como terapeutas é trazer um pouco mais de autoconsciência e de dizer, olha, talvez isso nem fosse uma boa situação para você. Muita gente desiste às vezes de uma carreira, de um emprego, botando a culpa no outro, mas se ele perceber, aquilo ali já estava deixando ele de certa forma infeliz ou desmotivado, né, desanimado, e sair daquele ambiente pode ser um grande ganho. Então, ao invés de dizer, perdi uma oportunidade, procurar qual será a outra oportunidade que se abriu, né? A gente fazer uma análise mesmo do nosso próprio comportamento. Perfeito. E, de fato, vamos falar um pouquinho da diferença entre vítima e vitimismo? Sim. A gente havia conversado sobre isso, que é muito importante. É verdade. A vítima não é aquela criança que nasceu num momento, como na África, por exemplo, que a gente tem muitas crianças que não tem nem o que comer direito. Essa de verdade é a vítima, né? Sim. Ela não tem culpa daquela situação que ela está vivendo ali, aquele momento difícil. Ela nem pediu para nascer, essa é a verdade. Essa é a vítima que nasceu num lugar muito insalubre, que ficou doente, essa é a vítima. A pessoa que teve uma doença incurável... Qual ela não participou, ela não foi a causadora, né? Então, por exemplo, a gente isso. fica com o corpo um pouco acima do peso, a gente sabe que a probabilidade de ter pressão alta é grande, né? Cuidado com diabetes. Problema de coração, a gente sabe que o excesso de peso pode trazer isso. Mas quando você acaba tendo uma doença como câncer, Alzheimer e algumas outras doenças que não têm uma explicação muito lógica, a ciência até está evoluindo para que traga explicações, mas nem sempre existe uma explicação. Nem sempre. Essa é a vítima. Mas a vítima se eu fico doente ali naquele momento e eu de verdade me torno a vítima daquela doença, a doença vai me consumir. Isso. Mas se eu entendo que eu estou doente naquele momento, mas que eu continuo sendo protagonista da minha história e eu vou lutar contra essa doença, aí eu já não sou mais a vítima, eu me torno protagonista mesmo quando eu estou doente ou alguma coisa está impedindo que eu tenha sucesso ou que a minha vida esteja em plena evolução. Então a gente tem que entender isso. Quando a gente fala de vítima e vitimismo, vítima é aquela pessoa que não pode controlar a situação de forma alguma. E o vitimismo, ele controla. É um comportamento que a pessoa faz de uma acomodação. Desistir. Isso. Ele se acomoda e ele entra na zona de conforto. Porque a zona de conforto é muito mais fácil de lidar. Porque é muito mais fácil apontar o dedo do que levantar da cadeira e ter o trabalho de realmente lutar por aquilo que eu preciso lutar.